Você acorda, levanta da cama, escolhe o que vestir, o que comer, para onde ir. E no fundo acredita que está decidindo tudo isso por conta própria. Mas e se eu te dissesse que a maior parte das suas decisões já estavam sendo tomadas segundos antes de você perceber? Que enquanto você pensa que está no controle, o seu cérebro já executou o comando e só depois te dá a ilusão de que foi você quem quis. Parece impossível, né? Afinal, nada soa mais humano do que o poder de escolher. Só que a verdade é que esse poder pode ser uma das ilusões mais bem construídas do cérebro humano. A cada segundo, bilhões de impulsos elétricos percorrem seu sistema nervoso, calculando, prevendo, reagindo e decidindo tudo antes de você pensar. A sensação de "eu escolhi" pode ser apenas a mente tentando justificar o que já estava decidido. Como se sua consciência fosse o narrador de um filme que já está passando, tentando dar sentido a uma história que ela não escreveu. E é aqui que nasce a pergunta que assombra neurocientistas e filósofos há séculos. Se nossas ações são decididas antes da consciência, então quem é que está realmente no comando? A resposta está nas camadas mais sombrias do cérebro e nos experimentos que revelaram como ele age antes que o eu desperte. Hoje, vamos hackear a mente e descobrir se você realmente escolhe ou se o seu cérebro apenas te deixa acreditar nisso. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet fez um experimento simples. Ele pediu a voluntários que movessem o dedo, quando quisessem. Nada de regras, sem cronômetro. Apenas o faça quando sentir vontade. Enquanto isso, ele media a atividade cerebral. E foi ali que o mistério começou. Antes que o voluntário decidisse conscientemente mover o dedo, o cérebro já havia mostrado sinais de ação. Esse sinal ficou conhecido como potencial de prontidão, uma onda elétrica que surge cerca de 300 milissegundos antes da decisão consciente. Em termos simples, o cérebro já começou a agir antes do eu aparecer. Décadas depois, outros experimentos confirmaram isso, e foram ainda mais longe. Com tecnologia de ressonância magnética, cientistas conseguiram prever qual botão uma pessoa apertaria até 7 segundos antes dela decidir. 7 segundos. Isso é tempo suficiente para você mudar de ideia, hesitar, pensar. Mas o cérebro já sabia o que você faria. Então, o que chamamos de decisão pode ser apenas a consciência assistindo ao que o cérebro já escolheu. E se isso for verdade, o livre-arbítrio não é o começo da ação. É apenas o momento em que a mente cria uma história para explicar algo que já aconteceu. Dentro do seu cérebro, existem eras inteiras de evolução empilhadas umas sobre as outras. A parte mais antiga, o chamado cérebro reptiliano, age por puro instinto. Fome, medo, prazer, fuga. Acima dele, o sistema límbico traduz essas reações em emoções. E, por fim, o córtex pré-frontal tenta colocar ordem no caos. É ele quem pensa, analisa e controla. Mas a verdade é que ele raramente está no comando. Imagine que você está dirigindo. Um carro cruza de repente à sua frente. Seu corpo freia antes mesmo de você entender o que aconteceu. Ou quando alguém te provoca, e, por um instante, a raiva fala mais alto que a razão. É o cérebro primitivo tomando o volante, e o racional, o você, chega segundos depois, tentando consertar o que já foi feito. Vivemos acreditando que somos seres conscientes, mas a maior parte do tempo apenas justificamos o que o instinto já decidiu. É por isso que o controle mental não começa no pensamento, começa em reconhecer o impulso antes que ele te arraste. E poucos conseguem fazer isso. Agora, quero que você sinta isso acontecendo dentro de você. Pegue um cronômetro, feche os olhos e escolha um momento aleatório para levantar o dedo. Quando fizer, pare o cronômetro e tente lembrar um instante exato em que decidiu se mover.
você vai perceber um vazio, um espaço invisível entre o impulso e a consciência. É ali que o cérebro age sozinho, rápido demais para o eu acompanhar. Essa lacuna é o palco onde o inconsciente ensaia as ações antes de apresentá-las à sua mente consciente. Pense nisso. A maioria das suas reações, escolhas e comportamentos passam primeiro por esse espaço silencioso e você só toma conhecimento depois, como se a consciência fosse uma lanterna tentando iluminar um palco onde o espetáculo já começou. Agora que você entende o atraso da consciência, comece a enxergar o mundo com outros olhos. As empresas, as redes sociais e o marketing sabem disso. Elas não vendem produtos, elas vendem estímulos. Cada notificação, cada som, cada luz piscando no seu celular é um golpe certeiro no seu circuito de dopamina. Você reage antes de pensar. A dopamina é o mensageiro do prazer e da antecipação. E quando ela dispara, o raciocínio lógico simplesmente desliga. É por isso que você fica horas rolando o feed, comprando o que não precisa, ou dizendo só mais 5 minutos, enquanto o tempo escorre. O sistema aprendeu a conversar diretamente com seu cérebro inconsciente, pulando a parte racional. Mas, agora que você entende o jogo, pode começar a reescrever o código. O primeiro passo para hackear a mente é aceitar que o instinto sempre reage antes. Então, o segredo não é lutar contra ele, é reprogramá-lo. Hack 1. Antecipe o cérebro. Programe o ambiente para fazer o trabalho por você. Deixe a garrafa d'água na mesa, a roupa de treino pronta, a tarefa aberta na tela. Quando o cérebro vê o gatilho, ele ativa o hábito. Hack 2. O gap de 10 segundos. Quando sentir o impulso de responder, comprar ou desistir, espere 10 segundos. Respire 3 vezes. É tempo suficiente para o córtex assumir o controle. Hack 3. Reprograme o ambiente. O cérebro é moldado pelo que o cerca. Mude o que vê e mudará o que sente. Uma simples troca de iluminação, de música ou posição pode alterar sua disposição e seu foco. Pequenos ajustes externos criam grandes mudanças internas. Se o cérebro decide antes da consciência, então o que somos nós? Talvez sejamos apenas observadores dentro de um corpo automático, assistindo ao cérebro operar em silêncio. Mas talvez o livre-arbítrio não seja sobre escolher qualquer coisa, e sim sobre reconhecer quando não estamos escolhendo nada. A liberdade não está em cada decisão, mas em perceber o instante em que o automático domina e interrompê-lo. O livre-arbítrio talvez seja o poder de acordar no meio do script e dizer: dessa vez eu vou escolher de verdade. E quando você consegue fazer isso, mesmo por um segundo, você não só hackeia a mente, você hackeia a própria realidade. Todo sistema só muda quando sente dor. É o colapso que força a mente a se reinventar. Quando tudo vai bem, o cérebro opera no modo de economia, repetindo padrões já conhecidos. Mas quando algo quebra, quando o sofrimento chega, o cérebro entra em modo de sobrevivência e, por alguns instantes, abre espaço para reescrever o código. É por isso que os maiores despertares acontecem depois das maiores perdas. A dor desativa o automático. Ela obriga o consciente a voltar para o volante. Se você entende isso, começa a enxergar o sofrimento não como punição, mas como uma brecha, um portal para o autodomínio. Cada colapso é uma chance de atualizar a mente. A questão é,
Você vai aproveitar o bug ou deixar o sistema reiniciar sozinho? E se eu te dissesse que o mundo que você vê não é o mundo real? Seu cérebro não enxerga o que existe, ele constrói o que acredita existir. A visão, o som, o toque, tudo é traduzido em impulsos elétricos, e o cérebro monta essa informação como um simulador, criando uma versão pessoal da realidade. É por isso que duas pessoas podem viver o mesmo evento e lembrar dele de formas completamente diferentes. A mente filtra o que combina com a sua programação. O resto, ela simplesmente ignora. A realidade, portanto, é um reflexo da sua mente. Hackear a mente é hackear o filtro, é alterar a forma como você interpreta o que entra. Quando muda o filtro, muda o mundo. A realidade não é algo que você observa, é algo que você projeta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou. Talvez uma parte que estava adormecida, talvez o código que começou a se reescrever. Agora o sistema vai tentar te puxar de volta, te distrair, te fazer esquecer o que ouviu. Mas se você quiser continuar a expansão, há um caminho. Inscreva-se. Não por impulso, mas como um ato consciente. Cada novo vídeo é mais uma linha de código para te libertar das versões antigas de si mesmo. Então curta o vídeo, ative o sininho e mantenha o canal aberto dentro da sua mente. Aqui não ensinamos a pensar, ensinamos a despertar. Bem-vindo ao Hackeando a Mente.